A tão aguardada quinta temporada de Lucifer finalmente estreia hoje na Netflix e nada mais justo do que falar um pouquinho sobre como o diabo se tornou tão amado pelo público. Vem comigo nessa! Ei, tô interrompendo aqui rapidinho para lembrar você do sorteio que tá acontecendo lá no meu perfil principal, o @abá. A gente tá sorteando essa pecinha exclusiva da Quantum Mechanics, a Mulher Maravilha numa versão lindinha. É só correr lá no meu perfil, pelo link que tá aqui na descrição da foto oficial, seguir todas as regrinhas que estão especificadas na legenda, se inscrever aqui no canal e torcer. O sorteio acontece no dia que o canal bater a meta de 800 inscritos, então te espero lá. Oi, eu sou a Bá, você está no Bis, aqui é onde rolam as melhores informações sobre cultura pop. Se você ama esse universo tanto quanto eu e ama Lucifer, desce aqui, se inscreve, ativa as notificações, por aqui sempre saem conteúdos bacaníssimos como esse. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu comecei a assistir Lucifer de uma maneira bem despretensiosa por causa da indicação de uma amiga. Eu não esperava muita coisa, mas a série me ganhou logo no primeiro episódio e hoje em dia é uma das minhas favoritas. Eu tô tão ansiosa pela quinta temporada, fiquei tão ansiosa pela quarta, que eu acho que eu já assisti umas 3 ou 4 vezes a série inteira. A série estreou neste formato em 2016, mas na verdade o personagem Lucifer foi criado pelo Neil Gaiman, o mesmo que escreveu Coraline, para ser um personagem da série em quadrinhos The Sandman. E ele fez tanto sucesso que foi criado um spin-off chamado Lucifer, onde ele se tornou o protagonista, e tiveram a ideia de adaptar essa história para a série, mas na verdade acabou que a série se tornou bem diferente dos quadrinhos. Tem algumas pequenas semelhanças, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Nessa história, o diabo está cansado de reinar lá no inferno e decide tirar umas férias em Los Angeles, mas ele se apaixona pelo estilo de vida lá super luxuoso, onde ele é um dono de boate, e resolve ficar mais tempo do que deveria, o que causa um grande conflito com o seu pai e principalmente com o seu irmão Amenadiel, que vem até a Terra para fazer com que ele volte para o inferno e retome o equilíbrio celestial. Como eu falei, essa série me pegou logo no primeiro episódio, porque eu particularmente não acredito na ideia que as pessoas têm de céu e inferno, não acredito que o diabo seja essa figura que tem prazer em fazer com que as pessoas façam coisas erradas, nem nada disso. E exatamente no primeiro episódio, quando ele está conversando com a Delilah, que é uma cantora ali que ele ajudou a carreira dela e ela tá tendo uma crise existencial, ela pergunta se ela vendeu a alma pro diabo e o Lucifer pergunta pra ela se o diabo obrigou ela a tirar as selfies peladas, a se envolver com drogas e tudo mais, ou se foram escolhas dela. E pra mim esse é um questionamento muito importante que gira em torno da figura mitológica do diabo aí, com a qual eu não concordo. E aí a série me pegou logo, eu comecei a assistir e me tornei a maior fã do mundo. Além de tudo isso, outra coisa que eu acho muito interessante é que o diabo tem uma terapeuta, olha só. A doutora Linda ali se envolve com ele muito além da terapia, mas uma sacada muito boa da série é tentar transformar na cabeça do Lucifer todo o drama celestial dele que tá descrito lá na Bíblia num problema familiar, como muita gente tem. Ele fala do pai dele ali como muita gente fala de um pai normal, dos problemas que tem com o pai. Fala da família dele no geral como se fosse uma família problemática, mas meio como muitas famílias por aí. E toda vez que a gente para pra pensar que ele tá falando de Deus, da deusa da criação, que os irmãos dele são anjos, isso se torna muito louco e muito mais atraente na série. Além disso, outra coisa muito legal é como, por mais que seja muito irritante, é legal e irritante, porque o Lucifer não consegue fazer pequenas conclusões humanas que a gente tem sobre como ele tá apaixonado, sobre isso e aquilo. Ele não consegue ter essa percepção e a gente fica, meu Deus, como você não consegue perceber isso? E demonstra quase uma certa inocência, como por mais que ele seja ali muito devasso e tenha várias mulheres e se envolva com drogas, com bebidas, com noitadas e com a boate, ele tem uma certa inocência ali em relação à vida humana, que reflete também nos nossos próprios questionamentos como seres humanos. Eu acho outra sacada muito legal da série. E tem a Maisie King, que é uma das personagens mais legais de série. Tem um certo período ali, numa certa temporada, em que ela fica meio má. Eu acho que a personagem dá uma caída e fica meio
meio chata num pequeno período, mas no geral ela é uma personagem muito bacana, que também tem um questionamento muito legal, porque ela é um demônio que acompanha o Lúcifer, que foi criado para proteger o Lúcifer, por isso que ela acompanhou ele até a Terra, e por mais que ele trate ela mal, ela não sai do lado dele. Mas ali na mitologia da série, os demônios não têm alma, e quando eles morrem, eles simplesmente morrem. Mas ao mesmo tempo, quando a Maisie King chega na Terra, ela começa a tentar se descobrir ali qual é o lugar dela em todo aquele contexto, e a gente fica se perguntando se realmente os demônios não têm alma, porque se não fosse assim, ela não estaria sentindo tudo aquilo, e ela não passaria pela transformação que ela passa. Então eu acho uma personagem feminina muito forte, muito interessante, com um arco muito legal. Mas pra mim, o que ganha disparado, que torna a série muito bacana, são os anjos, os irmãos do Lúcifer. A gente consegue perceber uma coisa que é usada até como um alívio cômico na série, que é o fato dele ser irmão do Amenadiel, que é um homem negro, e o Lúcifer é um homem branco ali com sotaque britânico, muito chique, e é uma coisa que as pessoas não conseguem entender muito, que é explicado por eles como se eles fossem adotados. Mas a gente consegue perceber que os outros irmãos do Lúcifer também apresentam biotipos e etnias muito diferentes. Ele tem aquela irmã dele que parece um pouco mais latina, tem o Anjo da Morte, que é uma menina asiática, e tem o outro irmão dele lá, que parece um cara mais velho. Então, na minha concepção, é uma maneira de dizer que etnias e essas diferenças que os humanos criam são coisas dos humanos, porque Deus não se importa com isso. Os anjos se apresentam de formas diferentes e meio que não tem um padrão e tudo mais. Então eu acho que é uma mensagem muito interessante que passa, e é um gancho para um dos meus episódios favoritos da série, que é onde o Amenadiel entra em contato pela primeira vez com o racismo dos humanos, que é um conceito que ele não conseguia entender antes. E a gente percebe que lá na criação de Deus está tudo bem, porque Deus criou as pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo tem algo que as une, que é serem humanos e serem filhos de Deus. Mas quando chega aqui, as pessoas se dividiram e criaram um racismo, que é uma coisa péssima. E a primeira vez que o Amenadiel entra em contato com isso é muito forte. E é uma coisa que direciona para um outro personagem que vai surgir mais pra frente na história, que é ligado ao Amenadiel. E eu acho que tudo isso que gera um debate, que eu acho que inclusive não é muito percebido pelas pessoas, enriquece bastante a série. Outra coisa muito interessante é como eles dão novas interpretações para acontecimentos da Bíblia, que eu também não acredito que muitas coisas aconteceram daquela forma, para mim são metáforas. Mas, por exemplo, a gente nunca tinha pensado que Caim pode ser imortal e poderia até hoje estar vagando aí pela terra por causa do que aconteceu e por causa da maldição dele. E a gente tem um novo olhar sobre a história de Adão e Eva, que na verdade pode não ter existido uma serpente que falava lá com eles. O fruto proibido e tudo isso pode ser ou pode ter outro sentido. Inclusive, fãs, se tem alguém que concorda comigo, Eva é uma das personagens que eu menos gosto. Não gostei muito da temporada com ela, mas é muito interessante. É uma coisa aí pra você que é religioso refletir, que quer boicotar a série, ou que não quer assistir, ou que acha que tem algum problema. Se você acha que a figura do demônio é da forma que você sempre aprendeu, a forma como retrata na série não vai afetar na sua crença. É só uma peça de arte que eu acho que você poderia apreciar e poderia até render algumas reflexões, que eu acho que se sua fé for forte o suficiente, ela não vai ser abalada por isso. E se você está assistindo até agora, muito obrigada por estar aqui, mas não sai daí, porque ainda tem algumas coisinhas para falar sobre o Lúcifer. Mas não esquece de deixar o seu like, deixar o seu feedback aqui embaixo, é muito importante pra gente continuar produzindo conteúdo. E segue a gente lá no perfil do canal no Instagram, @canalbis, que eu criei só para saírem as coisas dos bastidores e as notícias sobre cultura pop, tá muito legal. E os meus perfis que eu faço um conteúdo extra no Instagram e no Twitter, @aba, eu vou amar te ter por lá. Como eu falei, Lúcifer é parcialmente baseado nos quadrinhos, porque tem muitas diferenças. E as principais delas são que, na verdade, o Amenadiel é branco e tem uma aparência um pouco mais velha, totalmente diferente do ator que foi escolhido. Mas, como eu disse anteriormente, a escolha desse ator com esse biotipo é muito importante para a discussão que
se desenrola na série mais pra frente. E o ator é muito carismático, o Amenadiel é um dos meus personagens favoritos. Outra coisa muito interessante é que originalmente o Lúcifer nos quadrinhos foi desenhado para se parecer com o David Bowie, olha só. Acredito que é porque o David Bowie sempre foi uma figura muito revolucionária, que sempre gostou de brincar muito com esses conceitos polêmicos, e eu acho uma informação bem legal. E outra coisa é que na série em quadrinhos, a Maisie tem originalmente metade do rosto deformado, tipo, apodrecido. Não sei explicar direito, o Rafa vai colocar a imagem aqui. A gente sabe, que a gente fica sabendo que o rosto real dela é assim em um certo momento lá na série, que ela se apresenta para uma das personagens da série dessa forma, mas nos quadrinhos o rosto dela é assim o tempo todo. E para fechar, o que eu acho mais interessante que o Lúcifer nos traz é a gente pensar que a gente sempre teve uma visão sobre uma certa figura mitológica e como seria se a gente realmente entrasse em contato com ela, se a gente visse frente a frente, pudesse conviver com ela e talvez descobrir que ela não é nada do que contaram pra gente ou que tá escrito nos livros. Isso pra mim é uma premissa que faz explodir a minha cabeça, que é uma das coisas que mais me faz ser fã da série. Então, se você não assistiu o Lúcifer, começa a assistir aí agora, porque tem mais uma temporada pra você assistir. E você não vai ficar igual um louco, igual uma louca, como eu fiquei esperando as próximas. Já tem tudão aí pra você ver. E a Netflix confirmou que vai ter mais uma temporada depois, a sexta, que vai encerrar a série. Essa temporada aqui vai estrear a primeira parte hoje, em 8 episódios, e depois a outra parte vai entrar, se eu não me engano, com 8 episódios também. Então ainda tem um pouco de material pra gente ver. Eu gostaria que ela se prolongasse mais, porém 2 temporadas também aí é bem legal. E deixa sua opinião aí embaixo, o que você acha? Você é fã de Lúcifer? Você nunca assistiu? Qual é a sua visão sobre tudo isso? Que eu vou amar saber. Não esquece de deixar o like e até a próxima.